Fala pessoal, tudo bem? De volta para mais um episódio do meu canal do Santos e hoje para reagir à coletiva de imprensa de Marcelo Teixeira, o presidente do Santos veio a público nesta sexta-feira, falou de um montão de assuntos e eu queria passar pelos principais pontos dessa coletiva e também fazer alguns comentários sobre os assuntos que foram abordados e também um pouco ali de como é a reação de um dirigente quando vai para uma entrevista como essa, a expectativa que se cria em torno do que ele vai falar versus o que ele realmente entrega como informação. Começa esse vídeo pedindo para você dar o like e se inscrever no canal. Os últimos vídeos tiveram uma repercussão legal, mas eu preciso muito que você consiga deixar o seu like aí para mim, me ajuda, distribui esse vídeo para mais pessoas, para mais santistas, e eu queria muito contar com essa ajuda, então aproveito para te pedir isso logo de cara, para que você já aproveite esses primeiros segundos aí, já coloca o seu like aí, já aperta o botão de se inscrever também e faça parte também desse grupo de pessoas que gostam do meu canal do Santos. Bom, Marcelo Teixeira veio a público depois de algum tempo para falar de vários assuntos. A coletiva teve um pouco mais de 1h30, então foi um tempo razoável para que se fizesse uma quantidade relevante de perguntas. Deixei ele aqui na telinha do lado enquanto a gente fala. E aí, assim, primeiro de tudo, né? Tem muitas vezes, e você vê várias discussões acontecendo na internet, em que as pessoas pedem para que os presidentes, para que os diretores, para que os dirigentes de forma geral venham a público para falar sobre os temas que estão mais quentes dentro de um clube, ou de uma relação com o elenco, ou até mesmo de uma diferença de pensamento que os torcedores têm com o técnico. E aí, pessoal, isso é o básico de uma gestão de time e de organização. Um cara com um status de presidente, ele não vai ser 100% sincero, não vai ser 100% transparente numa coletiva dessa. Ele vai sabonetar na maioria das respostas que ele der. E foi exatamente o que aconteceu hoje na coletiva do Marcelo Teixeira. Nenhuma das perguntas feitas em 1h30, eu volto a repetir, de coletiva, ele fala cravado e aberto e direto, objetivamente, respondendo a pergunta de quem questionou ele sobre qualquer tema. Sempre tem uma tangente, sempre tem uma fala mais genérica, e aí isso frustra, porque o torcedor de alguma maneira cria essa expectativa de que a hora que vier o chefão, que você vai ter alguma coisa diferente do que o técnico, do que o diretor de futebol, do que os próprios jogadores. Então, aquela máxima do jogador de que vai no final do jogo, não, graças a Deus conquistamos os 3 pontos, vamos lutar mais, o time entregou, deu raça, o importante mesmo foi conquistar a vitória. Todos aqueles bordões que todo cara que gosta de futebol conhece de cor e salteado, é exatamente o que o Marcelo Teixeira fez durante a entrevista, com um pouco mais ali de desenvoltura, mas no final das contas não respondeu os grandes questionamentos que a gente gostaria. E claro, fez ali uma leitura muito mais generalista de tudo que está acontecendo no Santos. Vou começar tema a tema e vou tentar não me estender muito, até mesmo por essa introdução que eu acabei de falar, de que não tiveram grandes respostas sendo dadas durante a coletiva, tá? Mas ele admite alguns pontos que são importantes e que, se forem levados daqui para frente seriamente, podem dar uma cara diferente do que a gente está vendo na Série B. Ele comenta primeiro, sobre a empolgação que chegar à final do Paulista e conquistar a vaga da Copa do Brasil deram tanto para ele quanto para os dirigentes e quanto para o elenco, de que com aquilo que foi mostrado no Paulista, com o recorte dos jogos do Paulista até a final, já era suficiente para chegar onde se pretendia, que é o acesso à Série A. Já tinha conquistado a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, que era um dos objetivos do ano. Chegou na final, que foi, no meu ver, um bônus, não conquistou, mas a partir dali se projetou uma Série B super tranquila, o que não vem acontecendo. E não vem acontecendo por uma questão de profundidade de elenco. Então,
o Marcelo Teixeira, em vários momentos diferentes da coletiva, comenta que quando o Santos for ao mercado, ele vai em cima de fechar essas lacunas que existem, lacunas essas que já foram pontuadas pelo Carille, inclusive na última entrevista dele pós-jogo. Então, apesar desse deslumbre inicial, me parece que agora Marcelo Teixeira e companhia entenderam que a Série B é um torneio totalmente diferente do que é o Campeonato Paulista, tanto em longevidade, né, o torneio é muito mais extenso, como também em nível de exigência. Não é porque o time do Santos foi muito bem tecnicamente durante o Paulista, vamos dizer assim, que essa técnica vai sobrar na Série B. Tem uma questão de entrega física que é muito importante e isso foi algo que eles perceberam quando entraram nessa espiral aí de derrotas e que só foi quebrada no último jogo contra o Goiás. Então, ele admitiu o mau planejamento e dizer que precisa fazer um trabalho melhor a partir de agora é um ponto positivo, é algo que eu esperava que ele primeiro fizesse e não só falasse, né? Mas é importante ver que ele reconhece esse deslumbre que aconteceu logo depois do Paulista e também comenta sobre comissão técnica. Ele fala ali, né, que tem convicção do que contratou, que o Carille tem respaldo da diretoria, que o trabalho tem que continuar sendo executado e que até mesmo uma derrota frente ao Mirassol na próxima terça-feira não seria suficiente para derrubar o técnico. É claro que a fala de um dirigente nesse caso, ela é também para não sair jogando no ventilador quando ele voltar para dentro ali do CT e encontrar um grupo completamente assustado com as declarações bombásticas que ele poderia ter feito numa coletiva. Então ele vai ali pondo pano e passando o pano por uma série de coisas, mas pelo menos diz que o Carille tem ainda credibilidade, vamos dizer assim, pelo que fez até aqui. Evidente que é medido por resultados, mas que até esse momento ele está prestigiado, vamos dizer assim. E quem conhece e quem acompanha futebol sabe que a expressão estar prestigiado pela diretoria quer dizer, num próximo solavanco, ele pode sim cair e tudo que foi falado hoje na coletiva já cai por terra, tá? Além disso, perguntaram sobre o contrato do Carille. Basicamente está tudo bem, o Santos parece ter um vínculo empregatício com o Carille, então o Marcelo Teixeira de novo deixa entender, não é claro e não é objetivo na resposta, de que a multa que poderia surgir do acordo do Carille com o time japonês e com o Santos parece que não teria reflexos negativos para o Santos. Apesar de se falar que o Santos é solidário na multa, me parece que o vínculo que o Santos tem com o Carille é um vínculo empregatício. Então, me parece que não teria nenhum tipo de respingo se der algum problema aí com o time japonês. Comenta também a respeito de abertura de janela, e aí algumas falas interessantes. A primeira delas bem óbvia, de que o Santos vai ao mercado atrás das carências que o time tem. O Carille vai sim ganhar reforços, não fala em número e não fala, óbvio, em posições, mas comenta que sim, o Santos terá novidades durante a janela aberta de negociação agora do meio do ano, e comenta também sobre algumas dispensas. Não acho que vai ser muito aí além do que se fala de Patrick Morelos, que foi até uma pergunta que foi feita e ele também não respondeu nem que conta com esses jogadores e nem que vai se desfazer dos dois. Então eu entendo que, juntando uma resposta com a outra, Patrick e Morelos parece que vão ser realmente negociados ou dispensados. Já existem outras negociações em andamento, como o empréstimo, como a saída do Donato. Tem ali o Casares, que também já não é mais considerado no elenco, e tem o pessoal do Portão B, que também precisa ter um fim. Então, provavelmente a janela do Santos vai ser muito mais em desinchar esse elenco e colocar muito mais alguns jogadores pontuais. Eu chutaria que no máximo 4 contratações vêm dessa janela e nem todas elas para o time titular, tá? Então acho que esse time que você viu contra o Goiás provavelmente vai ser um time que vai ser aí largamente usado pelo Carille, com algumas pecinhas mudando e alternando ao longo do caminho por suspensão ou por contusão, alguma coisa assim. Nada que você tenha um camisa 10, vamos dizer assim, chegando para resolver o problema da meia do Santos, que é um problema crônico desde o início do campeonato. Aí ele começa a entrar ainda a respeito de utilização da base, né? Ainda falando de elenco e de possibilidades.
Ele fala que hoje a ideia é sim usar a base, que tem bons exemplos, como o caso do JP Sherman, mas ao mesmo tempo ele fala que tem muitos jogadores da base que chegam nele e falam que não estão conseguindo ter a chance que eles gostariam. E aí o Marcelo Teixeira é muito inteligente, ele faz uma conexão com alguns aparelhos que estão chegando na Vila Belmiro e que podem melhorar a qualidade dos treinamentos e que deixariam esses meninos mais aptos a jogarem na intensidade que uma Série B ou num nível profissional exige. Ou seja, ele meio que respalda a fala do Carille que os meninos não estão prontos porque não tem físico, e ao mesmo tempo ele fala que está resolvendo isso trazendo mais tecnologia para dentro do CT. Foi uma jogadinha ali inteligente, ele até fala o nome do fornecedor nessa hora, então foi uma jogada que ele teve, uma estratégia que ele usou para tentar responder a pergunta sem necessariamente dizer eu quero que os meninos estejam em campo. Ele fica de novo no meio termo, né? Comenta ainda sobre patrocínio de camisa, que o Santos tem algumas negociações em andamento, pode ser que venha aí uma novidade para patrocínio de camisa. Se fala muito ali do Porto de Santos, que poderia ser um novo patrocinador, mas fica ali muito em cima de possíveis novos e nenhum deles fechado ou nenhum acordo selado ainda, e fala que vai ganhar nesse momento um pouquinho de tempo para poder fazer essa divulgação. Aí ele entra um pouco em logística, gerenciamento do time, reclamações dos jogadores, e aí ele comenta sobre a reclamação que os jogadores fizeram a respeito do conforto nos hotéis, quando eles foram jogar fora nessas últimas vezes aí que o Santos fez um jogo em Londrina, depois foi para Novo Horizonte, comentam sobre essa logística que não foi das melhores. O Marcelo Teixeira meio que passa a mão na cabeça dos jogadores, dizendo que ele não, beleza, os caras têm direito de reclamar, realmente a gente não vai dar luxo, mas a gente tem que dar conforto, e a logística realmente foi um problema. E aí realmente é tratar a gente como idiota, né? Porque se ele é o presidente do time, ele que fez ele que tá sabendo dessa logística, não é possível que ele não pode chegar lá e falar assim, pessoal, isso aqui não tá bom, tá errado, não tem como fazer de outro jeito, tem que fazer de um jeito melhor, olha esse trajeto aqui. Isso se realmente ele acredita que a logística está sendo mal feita, porque de alguma maneira ele tá passando a mão na cabeça dos jogadores, dizendo que os jogadores têm o apoio e têm voz com o presidente, ao mesmo tempo ele traz para dentro do time de logística um problema de que vocês não estão fazendo um bom trabalho. Então, de novo, ele balanceia muito o tapa e o sopro ao mesmo tempo, né? Então ele fica ali nesse meio do caminho, e por isso que a coletiva dele, apesar de ter sido longa, ela não traz muita coisa, né? Ele falou que quando foi ao CT conversar com os jogadores, que não foi uma conversa para brigar ou para exigir algo diferente dos jogadores. Foi uma conversa muito mais para ouvir e para tentar criar ali um bom clima positivo para que as coisas voltassem a acontecer de uma maneira boa dentro de campo. Então, é óbvio que ele não ia trazer numa coletiva dessa o tom da conversa que eles tiveram, e ele vai ali muito numa questão de não, estou fazendo aqui a gestão desse grupo, então a gente entende o que o grupo já entregou até hoje, valoriza, cita em alguns momentos até que os jogadores que toparam vir para o Santos encararam uma Série B, como se esses jogadores tivessem vindo por boa vontade e não tivessem ganhando salário para isso. Então isso para mim foi uma maneira tonta dele falar que quem topou aqui era porque não tinha mercado na Série A, simples assim. Tanto é que agora, quando a gente quer contratar jogador de Série A, a gente não consegue contratar ninguém porque os caras não querem jogar Série B. Então quem veio pra cá ou não tá no seu melhor momento, ou não tinha muita opção de mercado para se manter na Série A. E não tem nada ali. E aí eu não quero que essa fala comece a se transformar em algo daqui a uns meses de esses caras precisam ser mantidos no elenco pela gratidão de nos trazerem de volta à Série A. Porque se o Santos entrar nessa, aí arrebentou de vez. Porque esse time de hoje, que aos trancos e barrancos está entregando alguma coisa, não pode ser o time do ano que vem. Tem que ter uma reformulação novamente, vai ficar uma pecinha ou outra aí que poderá ser aproveitada, e eu acho que dificilmente no time titular. Por isso que contratar bem nessa janela é importante, porque os caras que chegarem agora vão ter algum tipo de projeção pro ano que vem num eventual acesso. E, mais importante que isso,
Por isso que a gente já perdeu 6 meses do ano em colocar jogadores da base para rodar e para ganhar minutos. Porque esses meninos da base são quem tem potencial para estar no time que vai disputar a Série A no ano que vem, a Copa do Brasil, o Paulista. Esses caras têm que ganhar minutos para estarem mais prontos. Eles não vão ser testados na Série A. O momento ideal era agora. Então, o Marcelo fala aí um pouco mais sobre como que ele vê essa questão do elenco ser ouvido e tudo mais, mas no final das contas é o seguinte: esses caras têm que jogar bola, fazer ponto e não tem que reclamar de nada, estão ganhando muito bem para isso e ponto final. Comenta ainda sobre preparação e ter 2 períodos de treinamento versus o que o time não vem entregando na parte física. Ele se respalda dizendo que não é um especialista no assunto, que esse calendário que o Santos tem hoje é dito como o calendário ideal, com um jogo apenas na semana, e mesmo assim o time parece estar cansado dentro de campo. Então ele releva, diz que os profissionais do Santos são capacitados para entregar o melhor trabalho possível. Então ele, de novo, diz que entende o problema, mas que não tem ali uma solução para dar na hora por não ser especialista, e joga a bomba de volta para o time interno do Santos. O fato é que o time do Santos não tem perna. Nesses últimos jogos aí você vê que os jogadores não aguentam uma intensidade de um nível de Série B, que dirá de Série A. Então tem um problema ali, e vou ser meio repetitivo. É por isso que esse tipo de coletiva não serve para muita coisa, porque ele não vai bater nos departamentos internos do Santos, ele não vai responder o que a gente gostaria. O que a gente gostaria é que nessa pergunta ele respondesse: pô, realmente o time tá andando em campo, eu vou querer uma resposta rápida desse departamento médico e de preparação física do Santos, porque eu preciso que esses jogadores voltem do departamento médico mais rápido do que está sendo feito hoje, e quando esses caras vão ser treinados, que eles consigam entregar a intensidade que hoje não existe. Ele nunca vai falar isso, até para não perder a mão com quem está lá dentro trabalhando para ele todo dia. Ainda sobre bastidores, ele fala sobre o Caio Jorge, que o Cruzeiro não tem nada a ver com esse imbróglio todo, que realmente no contrato existe ali uma cláusula de notificação do Santos antes de qualquer negociação para o Brasil, mas que não tem multa envolvida. Ou seja, esse negócio aí foi só para fazer barulho, não deve vir nada além de um pedido formal de vacilamos da Juventus, e depois isso se perde completamente, né? Não vai ter nada de especial. Ele fala em tentar ali uma ação por danos morais, mas não tem nem danos morais. Eu acho que não para em pé e, isso aí que ele falou não diz nada, é só para dar uma satisfação de que, não, a gente não vai ser feito de trouxa aqui. Tá bom, a gente não vai ser feito de trouxa, não vai ganhar multa e não vai ter o jogador, também não era interesse o jogador, mas enfim, ele joga pra torcida de que, fizemos a nossa parte, agora vamos atrás dos nossos direitos, que é nada, né? Então, beleza. Comentou ali de estádio, muito high level, não quer divulgar nada a menos que esteja tudo feito. Fato é que não tem nenhuma novidade mesmo a respeito do estádio, tá ali com a W Torre, mas não andou. Então, provavelmente, se ele tiver alguma coisa relevante para falar, ele vai puxar um momento específico para se valorizar a respeito do tema do estádio, mas hoje também não teria nenhuma novidade para compartilhar. Fala que o jogo do Goiás tem que ser uma virada de chave importante para esse time, que as coisas começam a caminhar melhor a partir de agora, que agora todo mundo entendeu como é que se joga uma Série B, então qual que é a relevância de ter um grupo tão maduro e tão experiente, que agora esse caminho de vitórias pode ser alcançado novamente, que a boa impressão que tinha deixado nas primeiras rodadas poderia ser repetida nesse momento, e agora já liderando, voltar à liderança da Série B seria também importante para esse processo. Aí vem algumas perguntas sobre exposição na mídia, foi até o Felipe Noronha quem que traz esse ponto. Ele comenta ali alguma coisinha, mas nada de especial, que quer colocar o Santos na melhor vitrine possível e tem que definir ali com a Globo que se é no Premiere mesmo que vai passar, ou no Sport TV, enfim. E nada muito além disso, tá? Foi uma coletiva muito high level, não é uma coletiva que vai se repetir daqui a um mês. Acho que ele veio muito mais para colocar a cara mesmo, diferente da outra gestão que nunca aparecia. O Marcelo Teixeira faz ali tempos em tempos esse momento de conversar com a imprensa, de colocar ali alguns pontos, fazer ponderações a respeito da sua gestão, se autovalorizar e em algum momento dar ali alguma cara de que o Santos realmente está se profissionalizando.
Na prática, é um monte de respostas que só vai de um lado para o outro e não tem nada muito incisivo, ele não tem grandes posturas, não seria como se ele chegasse na coletiva para avisar que o Carille não é mais o técnico. Ele simplesmente entra, faz ali um meio termo, joga ali com as perguntas da galera ali que está dentro dos jornalistas que estão na coletiva, responde ali meia dúzia de coisas, mas no final, se vocês forem ver reacts dos outros canais, provavelmente já devem ter visto nesse momento, não tem muita coisa diferente, não tem nenhuma bomba nessa coletiva do Marcelo Teixeira. É um amontoado de falas ali que você já ouviu elas picotadas ao longo do ano, em entrevistas separadas dos diversos veículos, e que agora você condensou isso dentro de um mesmo espaço, colocou todo mundo na sala de imprensa, e é isso, não vai muito além do que ele falou nessa 1h30 aí. Beleza? Um pouco da minha percepção do que foi a coletiva do Marcelo Teixeira, me deixa aqui nos comentários se você viu ou percebeu algum tema que eu não trouxe aqui, a gente debate lá por escrito. E eu volto no próximo episódio do meu canal do Santos. Antes de me despedir de vocês, por favor, não se esquece de deixar o like, de dar o seu inscrito no canal, isso me ajuda muito e eu vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.